Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos. Nós somos o Parlamento das Corujas e eu sou a Thaís Prioli. Eu sou o Gustavo Domingues. Eu sou o Caíde. Eu sou o Vinícius Domingues e se um dia eu estiver pegando fogo, me ajuda, eu não sou um super-herói. Se eu estiver correndo em chamas, né? Me ajuda, não bata palmas pra mim. Bom, hoje nós vamos falar de Marvels, que foi escrito pelo Kurt Busiek e desenhado pelo Alex Ross. Que é a única pessoa que realmente toma crédito nessas obras. Todo mundo só lembra do Alex Ross. Todo né? mundo só lembra... Eu não sei nem falar o Busiek. É igual o Steven Spielberg em vários filmes que não são dele, né? Ele só é produtor, uma coisa assim. Você vê aquela capa bonita com aquele desenho que parece um quadro e você fala, é do Alex Ross. Ou aquele cara que escreveu Reino da Manhã. Quem que é o Mark Waid? Quem que escreveu Reino? Viu? Eu acho que é o Mark Waid. Não, exatamente. Mas todo mundo lembra que é o Alex... Não, mas o Alex Ross, ele tem muita importância no processo criativo dos personagens e das histórias. Então, ele é quase um roteirista, assim. Os caras chamam ele... O Kurt Busiek, ele é bem conhecido também. Ele fez Astro City, Aerosmith e foi roteirista dos Vingadores por um bom tempo. Ele escreveu muita coisa pra Marvel. Tudo que vocês imaginam, o Kurt Busiek já fez. O que eu gosto dele é Thunderbolts. Eu achava bem legal. O original? É, ele que inventou os Thunderbolts. Que ele... Na época que os Vingadores sumiram? Isso, os Thunderbolts, eles eram um grupo de vilões... No começo, eles eram um grupo de vilões... Estavam tentando substituir os heróis, mas tipo, na sacanagem. Né? É, na sacanagem. Mas aí eles acabam tomando gosto por isso e eles viram um grupo de vilões reformados ao invés disso. O Alex Ross, que a gente já falou tudo que ele fez, né? E esse... O esquema do Alex Ross, brincadeiras à parte, é que se você bate o olho no quadrinho, você sabe o que ele fez. Você não precisa ler o nome dele ali. Sim. É. E o desenho, o traço é muito característico pelo realismo, por parecer quase um quadro. Daí você nem repara o nome dos outros. Fala, é um quadrinho do Alex Ross. Eu geralmente acho a arte dele, às vezes, um pouco confusa. Às vezes o Cico mescla muito o fundo do desenho com as pessoas. Eu acho... Não é o meu tipo favorito de arte com quadrinho. Não, mas eu acho muito bom. Eu vejo... Eu acho lindo. Eu só não... Quando eu era pequeno... O Jovem Vinícius, já mencionei ele antes. Quando eu vi esse desenho, quando eu era pequeno, eu achava que era muito quadrinho de adulto. Então eu não me atraía por ler nenhuma história dessas, porque eu falava, não, eu aposto que não vai ter luta, não vai ter briga. Vai ter só não tem os balãozinhos, né? Só tem aquele texto. Só vai ter texto, não vou entender nada. Tem onomatopeia, né? Eu lembrava, do Alex Ross, o que eu lembrava é que tinha uma propaganda direto na época que eu lia quadrinhos daquele Superman Paz na Terra. Esse mesmo. Que tem aquele do Superman com sacão de farinha. De farinha, assim, pondo farinha pura pra criança africana comer, assim. Caramba! É sério, tipo isso. O Superman, ele não é conhecido por ser um bom nutricionista. Não. Superman vai acabar com a fome do mundo com farinha. Então, é isso que o desenho faz. Eu tô pensando num quadrinho novo aqui, o Superman traficante internacional. Eu tô pensando ele com aqueles sacos de farinha do Sam's Club, sabe? De 5 quilos. É, mas é tipo isso mesmo. eu lembro que era um saco que ocupava pelo menos o quadro inteiro. Era do tamanho gigante, de um caminhão. Então. O Alex Ross, além de tudo, ele também é o capista mais solicitado da indústria. Eu, por exemplo, conheço mais pelas capas do que pela própria arte interna dos quadrinhos dele. Deve ser meio caro, né, fazer o quadrinho interno. Ele demora muito tempo pra fazer quadrinho, pra fazer os desenhos. Então, pra ele fazer um quadrinho inteiro, sim, ele demora uma eternidade, Não, né? tem cara de ser um processo demorado. Ele fez o Terra X, Universo X também na Marvel. Nunca vi. Que é famoso. Foi lançado pela Panini junto com o Entre a Foice e o Martelo, em capa dura. A Panini fez uma campanha perguntando pros fãs quais eram os quadrinhos que eles mais queriam que relançassem. Sandman volume 1, aí eles relançaram. Superman, Entre a Foice e o Martelo, e eles relançaram. Até eu, inclusive, eu participei. Eu fui lá, eu queria Superman, Entre a Foice e o Martelo. E o Marvel Terra X, aí eles também já relançaram. Parece que eles vão relançar mais algumas coisas aí, tipo, do que o pessoal mais solicitou. Outra coisa, o Terra X, o Justiça, o Reino da Manhã, o Marvels. O Marvels não, porque a gente vai falar principalmente com base na edição da Editora Salvati. Isso. Mas todos os outros, você olha e você fala, esse quadrinho vai ser caro. É verdade.
Quando você vê o desenho desse cara, você já fala, putz, não vai custar menos de R$70. Ainda falando da Salvat, essa edição é bem interessante, que ela vem com um prefácio do Stan Lee, falando da importância do Marvels para a história da Marvel. Comentário também do Kurt Busiek, do Alex Ross e do John Romita, que também ajudou os dois nesse processo todo. Sim. Eu gosto muito da ideia de pensar do Stan Lee dizendo... Eu gosto muito dessa homenagem pra quase tudo que eu criei na minha vida. Eu acho muito importante isso dentro da história da Marvel. Eu acho engraçado esse quadrinho, que assim, na época que eles fizeram, foi um negócio extremamente ambicioso, porque os dois, o Alex Ross e o Kurt Busiek, eles já eram, assim, eles já tinham feito algumas coisas, mas eles não eram aqueles caras super famosos ainda. De que ano que é o quadrinho? É de 1994. Eles não eram muito conhecidos, mas depois que eles fizeram o Marvels, eles ficaram extremamente conhecidos. Aí, tipo, eles começaram a fazer um zilhão de coisas, né? O Alex Ross, na época que ele tava fazendo Marvels, parece que ele já começou a ser solicitado por outras coisas. Que eu acho que descobriram umas coisinhas que ele fez antes. Ó. Ele fez umas coisas bem bizarras. Ele fez uma ilustração do Shadowrun segunda edição. Nossa. Caramba! A arte dele é bem chamativa, é bem diferente das outras. Então, exatamente. É uma arte que você eu acho que quadrinho. é a arte que seria do Shadowrun mesmo. Pode ser. Não do D&D, você não imaginaria ele fazendo arte do D&D, de outros livros, mas Shadowrun sim. Que ele é bem legal. A gente vai falar mais detalhadamente da Sim. arte dele depois. Assim, resumindo a história do Marvels. Ela conta os grandes momentos da Marvel, o surgimento de vários heróis a partir de um fotógrafo, que é um civil, que é o Phil Shadow. Então ele vai fazer o surgimento de vários A partir heróis. do ponto de vista dele, de como que Isso. ele interage com ele, né? E a história de vida dele também. E o Marvels é como ele chama os super-heróis, que seriam maravilhas, né, na nossa tradução. É como ele chama, eu não lembro, mas as outras pessoas também chamavam? Não, ele chama. Só ele, né? Ele chama, isso que é interessante. O próprio título mostra que a gente tá vendo só pela ótica dele, né, a história. A dele também mais um pouco das outras pessoas comuns, né? As pessoas que andam na rua, ele sempre tá no meio da população. Sim, ali. sim. Ele é o transeunte mesmo, o cara que tá na rua quando o bicho pega. Tese, isso não é uma espécie de reflexão sobre ele ser o leitor? Sim. Nós que passamos a vida vendo os heróis e maravilhados, e nós vemos os heróis na nossa vida. Sim. Poxa, quantas vezes eu tava lendo o gibi no trem, na praia. Então os heróis estavam ali pra mim. E o mais interessante é que ele tá ali desde o início, do surgimento do primeiro super-herói, que seria o Tocha Humana, que seria a primeira versão dele, né? Que é o Isso. robô A e versão. tal. Interessante ele ver como eles surgiram e qual a reação das pessoas e dele em relação a isso. O normal das pessoas é quando elas não conhecem alguma coisa, ter medo. Sim. Eu não sei, eu acho que isso é uma coisa meio da Marvel. Ela sempre foi, eu não prestava atenção nisso antes, mas hoje em dia, como as pessoas estão mais exageradas, eu percebo que a Marvel sempre foi um pouco mais vitimista do que a DC, por exemplo. Eu acho que eles exageram muito certos aspectos de relação ao comportamental da população. Eu discordo. Eu discordo porque eu trabalho com tecnologia e todo dia eu vejo o medo das pessoas em relação à tecnologia, porque elas não conhecem. Do tipo, a tecnologia vai roubar seu trabalho. Se você trabalha pra Cyberdyne, você vai criar uma tecnologia que vai destruir o mundo. É meio que natural a gente ter esse medo. Eu entendo os dois pontos de vista. Eu acho legal ter os dois, mas sinceramente eu acho que a DC eu acho um pouco bizarro. Porque eu acho que o público da DC é muito puxa-saco dos heróis, assim. Ai, meu Deus, ai, que herói maravilhoso! Ai, vamos fazer um museu do Flash. Tem o museu do Flash, né? Ah, você parece um personagem da Marvel agora, cara. Exagera tudo. Então, Você parece Os um caras- civil do mundo da Marvel. sei lá, eu acho que se os heróis existissem de verdade, o pessoal ia meio que tá pouco se fudendo. Ou ia ter, ia ter gente que ia ser fã? Ia ter gente que ia detestar, que acha escroto? Também ia. Eu acho que ia ser os dois. Essa parte vai ser incrível. Porque eu vou usar esse argumento do Gustavo pra justificar Batman vs Superman ser um bom filme. Meu Deus. Ter a mistura dos dois. Tem a mistura dos dois que tá justificando o Batman. Então, não mas gostar. dentro do universo DC é bizarro isso, porque, tipo, o Batman meio que as pessoas não gostam dele e Superman gostam. Mas isso tem no do Marvels também, por exemplo, no caso dos Vingadores. No começo todo mundo adora eles, mas aí quando surgem os mutantes, automaticamente Não, todo mundo odeia eles. Mas como é que eles diferenciam um do outro? Exatamente. O mutantes é uma Todo mundo coisa é que especialista em eles genética? podem virar. E eles não sabem. Pode ser que um dia eles virem aquilo. É o Sim. medo de virar aquilo. Então, essa Já parte eu os acho extremamente Vingadores- exagerada dos X-Men. Os Vingadores é uma coisa que foi feita com eles, ou eles são assim. Uhum. Eu entendo essa lógica do ter medo dos mutantes, porque eles são uma mudança do ser É a nossa humano. evolução. Mas, meu Vamos Deus, dizer. num mundo onde existem mutantes, o que eu mais iria querer é que aparecesse um
superpoder em mim. Sim. Mas nem todo mundo quer isso. Não sei. Vocês falaram do Batman vs Superman, eu lembrei da acho que a cena mais bizarra é que no final do Man of Steel, o Superman mata o Zod, destruindo a cidade toda, e os caras pegam e fazem uma estátua gigante pra ele, porque todo mundo é idólatra, né? Olha, mas a gente vai colocar essa agora, então a gente vai colocar essa agora bem rápido. Ele salvou a cidade. Tinha um ser que claramente estava tentando matar todo o resto. Sim. E o outro que foi irresponsável. Mas ninguém fala da bate-palma pro responsável do mesmo jeito. Todo mundo espera um profissionalismo dele. Olha, as pessoas falam sobre o Superman parecer um vilão. Cara, se eu fosse Superman, nesse universo de filmes, eu seria um vilão. Falar, olha, esse povo aqui é muito... Pamonha, babaca. Esse povo é muito boboca. Não... Eu salvei, eles viram, o cara tinha um cavanhaque, ele era o vilão. Claramente, né? Claramente. Eu seria o pior, o Batman ia ter razão pra querer me matar no Batman vs Superman. Tudo bem, o Batman mata um monte de gente. Eu já me perdi aqui, eu não tava prestando atenção nisso. Mas além, um negócio também que eu achei interessante é que mostra como as brigas entre os heróis afetam o dia das pessoas. Sim. Como tem mais trânsito, como tem a parada no transporte público. Imagina como seria aqui em São Paulo se tivesse uma briga. A gente já tem parada no transporte público todo dia. Então, uma briga ia ser horrível. Eles iam ter que ficar mais eficientes pra reparar a cidade. Nossa, eu ia odiar todos os heróis do mundo. Então. Já com o trem parando. Não, eu nunca mais ia pegar... Viu, ó, depois... Quem bicicleta. ia querer fazer a estátua do Superman? Mas cara, fiquei 4 horas pra chegar em casa ontem. No trem de Mauá. Ia ter, na verdade, os reais heróis iam aparecer. Ia ter assim, ó, Arnaldo, o inovador da linha ferroviária. Então, exatamente. Eu acho que o tipo de herói que ia ser idolatrado, de repente, ia ser, sei lá, um cara que fosse assim, tipo um Homem de Ferro, que o cara vai lá e faz um novo trem, assim, sabe? Todo mundo ia gostar muito mais disso. Isso entra até um pouco no quadrinho Watchmen, do Alan Moore. Eu gosto muito dessa parte que diz, no mundo onde existem super-heróis, os quadrinhos são sobre piratas. Sim. As figuras, quando essa figura se torna tão comum na sua vida, banal, você começa a se focar em outras que não são. Sim. Então, pensar, putz, o herói é um problema no trânsito. Ele não é um deus andando entre os homens, até porque isso daí seria DC. Inclusive, falando em Watchmen, tem uma cena no quadrinho que pra mim parece totalmente tirada do Watchmen, aquela parte que o Namor tá invadindo a cidade de Nova York. Sim. E pra mim parece que eu vi o Coruja e a Silk Spectre dentro de uma navezinha, parece completamente chupinhado. Porque a nave parece o Coruja Móvel lá? O Coruja Móvel. Eu ia tentar achar o nome, mas esse é melhor. Coruja Móvel. A gente precisava do Coruja Móvel. Sim. Nossa, Parlamento das Corujas. E o Coruja Móvel. Putz, a gente acabou de encontrar um herói oficial pra gente. Tem tanto Coruja na DC, toda a versão alternativa do Batman, quase todas é o Coruja. Sim, mas só esse venceu a impotência. Verdade. Esse é o verdadeiro vilão. A impotência. A impotência. Um negócio que eu acho engraçado, já que a gente falou da DC, e a gente tá falando do Marvels e da que parece, Reino da Manhã traz todos os elementos muito parecidos, né, do Marvels, e o Marvels veio antes, que é o fato do personagem, do humano como testemunha do que está acontecendo, mas no Reino da Manhã é aquele cara que é levado pelo Espectro, lembra? O Espectro pega o cara e faz o cara testemunhar várias coisas dos heróis. Nesse... ele é um repórter, né? O Phil Sheldon. Então, ele testemunha porque esse é o trabalho dele. Ele tá indo atrás. Ele é repórter, né? Ele é um fotógrafo. No fim ele começa a escrever artigos também. Sim, mas ele é o cara... Livro. É o trabalho dele. Ele vai lá e ele vê as coisas, as origens. Tirando o Capitão América, que ele na verdade, ele não vai pra Europa durante a Segunda Guerra, né? Não, ele chega aí pra Europa. É? Ele vai pra Europa. Então depois começa a Segunda Guerra. Então, isso. O Capitão América é engraçado, né? Ele diz que ele parece um personagem DC. Todo mundo sempre adora ele. Nunca ninguém fala mal do Capitão América. A não ser quando ele tá em conjunto com os Vingadores. Que é um negócio meio patriota quase. Sim, aí, né? É uma adoração quase religiosa patriota. É porque ele é militar, Capitão América. Nos Estados Unidos existe, até hoje em dia, é um tabu você falar mal do exército e dos militares. Principalmente por causa do que aconteceu na época do Vietnã. Na época do Vietnã teve muito protesto anti-guerra e o pessoal meio que descontou em muito soldado que voltava. Que era até a história do Rambo, né? Nossa, sim. E de metade das músicas sobre o Vietnã, então. soldado. Porque os soldados voltavam
tudo cheio de problema psicológico ou deficiente físico e acabava indo morar na rua, sabe? A pessoa chama de assassino de bebê. E isso era meio que uma vergonha pros Estados Unidos, assim, tratar os soldados deles que eles usaram. Aí hoje em dia, tipo, nos quadrinhos, desde aquela época e até hoje, é uma coisa, assim, horrível você falar mal de soldado, assim, tipo, soldado... Tanto que, assim, tá ligado? A Westboro Baptist Church lá, que eles gostam de chamar atenção, então eles não fazem só protesto contra homossexual, essas coisas. Eles fazem protesto... Você não viu que eles fizeram os protestos, tipo, agradecendo que os soldados morreram? Nossa. As coisas assim, tipo, eles fazem só pra ser escroto mesmo, né? O que eu acho legal, falando de exército americano, é que eles não, assim, na vida, não nos quadrinhos, eles não pensam muito em Capitão América. Eles pensam em outro herói da Marvel. Eles pensam no Punisher. Dá pra ver no filme, o Sniper americano, que eles eram muito fãs da caveira do Punisher. Até aparecia um cara lendo o gibi. Mas não só isso, em muitas fotos você vê no Instagram, soldados e coisa assim. O Punisher é uma figura muito recorrente dentro do exército. Eles acham legal pra caramba. O cara que era um combatente e ele só pirou e saiu matando bandidos por aí. E é engraçado pensar que esse passado soldado dele é uma coisa escondida. O Capitão América declaradamente é um soldado, mas ele não é tão associado ao exército assim. Acho que Você acha, eu considero extremamente associado ao Ele é bem exército. associado. Eles falam Capitão Steve Rogers. Não no quadrinho. Porque a vida não tá associando ele ao exército. Porque o nome dele é público até, não é? Na Marvel? Eu acho que é. Um ponto também muito importante nesse quadrinho é que quase sempre as pessoas estão contra os heróis, por muitas vezes. É aquela coisa, será que a gente só vê o lado mal das pessoas? É por isso, por exemplo, que é uma das coisas que eu acho exagerada. Por exemplo, as pessoas perseguindo heróis na rua, que nem se você estivesse no filme do Frankenstein, com um garfo de feno, tocha, pedra na mão. Eu acho isso extremamente exagerado. Mas ele faz os dois, né? Porque, assim, no começo da história, quando ele apresenta os heróis, até pela ótica do Phil Sheldon, ele mostra, por exemplo, o Namor e o Tocha se pegando na cidade, enfiando a porrada, quebrando a cidade toda. Se pegando, você... se pegando! Tão forte que tá destruindo a cidade. Então, depois ele mostra os X-Men, né? Beleza. Essa parte sempre, geralmente é com os X-Men que vem as partes exageradas. Mas aí é engraçado. Mas é o contexto dos X-Men, né? E o Quarteto? O Quarteto, eles são também os heróis famosos, que todo mundo sabe quem eles são celebridades, eles ganham coisa do governo. E um dos grandes focos é o casamento do Sr. Fantástico com a Mulher Invisível. Exatamente, né? O Phil foi um dos poucos fotógrafos que pôde entrar lá, não é? Ou não? Tinha vários. Ah, tá. Ele fotografou também o casamento. É um dos eventos mais badalados do mundo, né? Então. Mas também chega uma hora que eles começam a perseguir o Tony Stark, porque o Tony Stark é quem financia os Avengers. Era na época que a identidade dele não era pública. Tanto que eles não consideram ele como Homem de Ferro na história. Que mostra no quadrinho. Quando os heróis salvam a cidade daquele evento que ia acabar com o mundo, eles, nossa, todo mundo adora. Sim. Mas aí, depois de um tempo, todo mundo fica contra os heróis. Sim. É que no caso... aquela coisa do, a gente tá esperando o Salvador, mas ao mesmo tempo, se ele chegar... Eu não vou gostar. É uma das partes que mostra bastante no quadrinho isso, né? Tem uma parte que o Quarteto Fantástico salva todo mundo do Galáxia, e na semana seguinte já todo mundo fazendo fofoca, falando como eles derrubaram um prédio. Sim. E a imprensa, o grande marketing deles, tá dos dois lados também. É um termo que tá muito popular hoje em dia, fake news, né? É exatamente isso, principalmente com o cara que eu dei o Homem-Aranha, como é o nome dele? O JJ Jameson. Então, ele claramente é fake news o tempo inteiro. E no quadrinho, logo no início, mostra ele como repórter, o JJ Jameson. Verdade. E ele fala assim, quando eu comandar o Clarim... É ele que fala? Ou não? Eu acho que sim. Que ele fala que ele vai ter um posicionamento bem mais duro contra os heróis, né? Um do drama do quadrinho é esse conflito do JJ Jameson com o repórter, como é o nome dele? Phil? O Phil. Que ele acha que ele é um cara muito fake news. Então um dos pontos mais importantes é a hora que ele tá tentando provar a inocência do Homem-Aranha em relação ao assassinato. A morte do pai da Gwen Stefani. Stacy. Gwen Stacy. A Gwen Stefani? Do No Doubt. Chegou a Homem-Aranha e fala, if I was a rich girl. Peraí. A gente tava falando do negócio do quarteto. A gente assim, o quarteto é uns bosta, né? Que realmente eu também acho. Mas o problema é o quarteto que sempre tem uns vilões muito bons, né? Então o quarteto ele tem esse destaque, por exemplo, você falou do Galactus.
porque todo mundo vê ele salvando o mundo do Galactus, sabe? Tipo, o Galactus veio destruir a Terra, sabe? Aí eles ameaçaram ele com uma arma bizarra. Tem até a cena da foto o Vigiano tira a foto do Senhor Fantástico com o Ultimate Nullifier lá, o nullificador total, apontando pro Galactus, assim, e o Galactus indo embora. Então, na verdade, acho que é isso, né? Os vilões do quarteto são muito bons, dão destaque pra eles, né? O Dr. Doom. Supostamente o Doutor Destino, antigamente, antes da Marvel moderna destruir todos os vilões, né? Ele é o considerado pra mim o melhor vilão da Marvel. Junto com o Loki, esses mais clássicos. Pô, tem uma história muito legal que o Gustavo me emprestou, que é o do que tem Doutor Destino e o Doutor Estranho. É legal. Que é um lado não meio que mostra por que ele é vilão e o lado não é vilão dele, né? Esses dois, o Livros do Destino e o Doutor Destino e o Doutor Estranho exploram a mesma história, que é que a mãe dele foi pro inferno. E é uma pena, né, pra Marvel, que o Doutor Destino, ele tá com a Fox, né? É verdade. Se eles pudessem usar pra... É verdade. Se eles pudessem usar por isso que eles nunca apareceram. Os Vingadores... Nossa, pra mim não faz diferença. É que você não gosta de nada, velho. Mas, nossa, de verdade, seria muito mais plausível... Olha, não devolve... Fox não devolve o quarteto, devolve só o Doutor Destino. Os Vingadores que será visto por aí terá o Thanos como vilão. Putz, eu acho que o Thanos é muito grande vilãozão mesmo. Sei. Dava pra fazer uns vilões mais intermediários. Vamos voltar aqui ao Marvels, né? A gente tá fugindo bastante do assunto. Mas o Alex Ross, ele usou bastante as roupas clássicas dos heróis. E um ponto também que a gente vê por aí pela internet é que o Alex Ross, até você vendo no quadrinho, no fim, ele tira foto mesmo das pessoas, usa como referência. Tem até sempre no fim dos quadrinhos dele. Vai ter no Marvels, no Reino da Manhã, sempre tem. No final do Reino da Manhã, ele coloca as fotos das pessoas mesmo que ele usou. E tem um amigo dele que tem o cabelo comprido e tal, que ele usou como modelo pro Superman. Em todas as... então. Vocês acham que isso parece meio desonesto? Não. É que tem desenhista que fala mal do Alex Ross por causa disso. Eles falam que eles não gostam das poses do Alex Ross. Por um lado, eu acho bizarro, porque as poses elas são as mais verossímeis possíveis. Elas Sim. Eu acho assim, eu não sou desenhista, não trabalho na área pra saber se é desonesto ou não. Então, se você é desenhista, por favor, deixe um comentário pra gente saber o que você acha em relação a isso. Mas o que eu acho? Eu, como leitora, eu acho a arte dele a melhor que eu já vi. É bonita pra caramba. Não dá, você pode dizer o que você quiser. Tem gente que gosta de diferentes tipos de artes. Pra mim, quanto mais próximo do real, mais eu vou gostar. Eu já prefiro um estilo mais cartunesco, por Sim. exemplo. Eu não gosto muito da... A arte dele eu vejo porque todo mundo gosta. É meio pintura, né? Mas não é o meu estilo favorito. Eu acho um pouco cansativo. Exatamente. A arte do Alex Ross, eu acho ela levemente cansativa. Eu entendo toda a arte que tá ali, mas não é que nem... Eu gosto do Mike Mignola, do Hellboy. Sim. É cartunzão mesmo. O cara não desenha nem cenário, às vezes. Um estilo que eu acho bom, por exemplo, é o do Ivan Reis, falando isso. Eu gosto muito do estilo dele, por exemplo. É bem diferente do Alex Ross. Eu gosto, tanto que assim, muitos quadrinhos que eu vou ler por aí, eu acabo pulando muita parte das artes, eu vejo só as falas mesmo, como se eu estivesse lendo um livro. Já o dele, eu vejo detalhe a detalhe, porque eu gosto. É como se eu estivesse vendo um livro de arte mesmo. Comigo é parecido, só que eu me sinto meio que obrigado. Eu vou me sentir inferiorizado se eu não olhar pra arte. É meio isso mesmo. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho de leitora. Acho que é por isso que você falou que você acha cansativo. Eu também acho que é por causa disso. Porque é meio intenso. Você fala assim, puta, o cara ficou tanto tempo, sei lá, fazendo isso, né? Melhor eu apreciar toda... Parece que eu tô desmerecendo isso mesmo. Porque, sei lá, quando tem artista que o cara, sei lá, o cara não pinta nem o fundo, assim. Aí você fala assim, beleza, ele não quer que eu preste atenção, ele não pintou, só fez umas linhas gerais assim, só pra ter mesmo, mas... Só coloriu o fundo como um céu gigante. Né? Aí beleza, aí foda-se, mas nesse caso... você falou do negócio das roupas clássicas, isso aí é uma característica do Alex Ross, ele é um cara que ele gosta pra caramba, acho que da Era de Ouro e da Era de Prata, mas super-heróis. Mas isso é o contexto do livro, né? Marvel se passa na Era Clássica, não tem como fazer uma coisa mais moderna. Né? Mas até atualizado, até na época que se passa o Homem-Aranha já, ele já ainda é... Ele a ainda roupa usa. Clássica, não é aquela dos anos 80 com as teinhas embaixo do braço? Não, acho que não é. Não, isso é radical demais. Não pode radical. Mas a gente pode dar uma olhada, mas eu acho que não. É que ele era meio anti-anos 90 na época. Que anos 90 foi a época dos heróis super violentos. O pessoal chama da Era de Ferro, né? Que é a época Spawn, Justiceiro, cresceu pra caramba nessa época. Top Call. O... Darkness. Top Call.
É a época do Rob Liefeld. Que Deadpool nasceu nessa época. Então, tipo, muita arma, muito super violência. Muitos Até, músculos. tanto que a história, a gente falou já, mas o Reino da Manhã é uma história que explora isso, que é o confronto dos super-heróis clássicos que não matam contra os heróis novos que matam, né? Então, e nessa história não há exatamente esse conflito, mas ele ainda tá fazendo uma homenagem aos heróis de forma clássica, assim. Os caras, assim, são os salvadores clássicos mesmo, com suas roupas de spandex lá. O subtexto diz que é uma homenagem ao clássico. Olha como o clássico é melhor. Sim. Não é tão na cara quanto o Reino da Manhã, mas ainda tem essa... Se você olhar lá no fundo... Uma coisa que ninguém nota, que eu sempre vejo, assim, que em relação ao Capitão América, só uma curiosidade, é que ele usa uma cota de malha, né? Ele usa uma cota de Como tá malha. pintado de azul, ninguém vê como uma cota de malha. Sim. Uma única coisa que eu queria deixar aqui de pergunta pra vocês é: vocês também acham o mesmo que eu? O Alex Ross faz alguns personagens às vezes parecerem um pouco gordos. Grandões, né? O Batman do Alex Ross, desculpa fugir pro Reino da Manhã, mas o Batman parece um cara gordão com a roupa, parece um cosplay mal feito. Às vezes. Eu acho principalmente no rosto, né? O rosto, o peito dele e a barriga são uma coisa só, o cara parece um urso. Eles ficam parecendo personagens mais velhos, que eles têm tipo entre 40 e 50 anos de idade, sabe? Talvez tenha sido o modelo que ele tenha utilizado pra ser o Batman. É verdade. Ele usou o Bat-gordo. Cara, o amigo quarentão dele, o vizinho dele lá, o Alex Ross, ô Josué, Põe esse capuz vem, aqui. Josué, vem aqui, ó, põe essa máscara aqui, ó, fica parado aí que eu vou desenhar. Faz cara de mal. Ô Josué, levanta uma perna agora, finge que você tá socando alguém. Isso, Josué, fica quieto. É assim, a gente descobriu o método do Alex Ross. Um ponto também que a gente tava falando assim, que ele tira as fotos das pessoas, não é nem pra ter as pessoas com base no personagem em si, mas é em relação a como seria a iluminação da cena, como seria o fundo da cena, porque a luz é uma coisa muito difícil de reproduzir no desenho. Na história dele, ele se concentra muito, né, em luz e sombra, sempre tem. O realismo é característico, cadeiras à parte, é uma obra de arte. Você lê um quadrinho desenhado por ele. Aí, ó, de novo a gente largando o Busiek longe, né? Coitado. Mas, ler um quadrinho que foi desenhado pelo Alex Ross é ver uma obra de arte. Sim. O Busiek, ele fez o enredo dessa história. E ele é ótimo roteirista, assim. Ele é um cara que... Ele também gosta desse realismo. Menos o ponto dele não é o diálogo. Os diálogos não são tão importantes pra história pra ele. Pra ele é importante a narrativa. Porque no caso a gente tá fazendo uma narrativa em primeira pessoa do Phil Sheldon. Os quadrinhos sempre são os pensamentos dele, né? Na verdade. Sim. Então isso é um pouco clássico também. Hoje em dia tem menos os quadros que representam pensamentos ou narrativas, né? Os quadrinhos têm bem menos disso hoje em dia. É meio focado em heróis que gostam de ficar narrando os pensamentos. O quadrinho do Batman ainda tem muito. Sei. É que o do Phil Sheldon, ele não tem jeito. Ele tá narrando toda a perspectiva dele. É o estilo da história. Então, essa é a parte fundamental da história. Porque hoje em dia o pessoal pensa assim, como o desenho já tá contando o que está acontecendo, você não precisa narrar uma outra coisa. Aí no máximo são os diálogos, sabe? Então hoje em dia a gente não vai ter mais os balões de pensamento e os balões de narrativa. Mas eu acho que Marvels, ele tem um toque diferente Eu não vejo Marvels virando um filme. Eu vejo um hollywoodiano. Eu vejo Marvels virando um documentário. É verdade isso. Né? Ia ser interessante um documentário. Como se fosse tipo um documentário fake, igual que seu pai achou que tava vendo lá. O Apollo. Apollo 18? É. Que meu pai tava vendo esse. E meu pai gosta de pegar filmes do meio. E aí ele achou que ele tava vendo um documentário sobre os astronautas, até que coisas bizarras começam a acontecer na nave. Um deles começa a enlouquecer. E aí eu só lembro da gente assistindo o filme e ele falando: isso aí não é de verdade, não. Eu falei, como assim? Não, você acha que tá acontecendo isso mesmo? Eu falei, não, mas parece ser um filme. É um filme? Achando que eu tava vendo negócio de verdade. É por isso que é esquisito. Como se fosse um documentário de super-herói. Igual aqueles documentários super reais da Discovery Channel. Podia sobre ser sereias. Exatamente. Já pensou um documentário com super-heróis? Mockumentary? Tá. Tipo, fazer The Office. Tipo, eles dando entrevistas e falando sobre a interação da equipe. No começo eu não me dava muito bem com ele, mas aí ele pediu que eu fosse decapitado. Na verdade, o Taika Waititi fez isso com aqueles releases do Thor. É. Que ele fala que o Thor vai morar na... Quem?
o Taika Waititi. Waititi. Então, ele fez com... Ele fala que o Thor foi morar na Nova Zelândia, né? Ou na Austrália, sei Que lá. ele fez amizade com... Ele tá morando com um cara, né? E aí ele fica enchendo o saco do cara o dia todo. Tipo, ele aparece no escritório do cara do nada. Vamos voltar a Marvels. Eu acho que Marvels provavelmente é a melhor história da Marvel. É considerada a história mais consagrada da história da Marvel, né? Eu não consigo achar isso por ser autorreferenciado demais. Sim. É como especial É que ela- de fim de ano, sabe? É que ela é uma história que reúne outras grandes histórias, né, na verdade. Mas é que ela sob uma ótica diferente, não é dos heróis. É do humano bosta passeando no meio dos heróis. Podia ter uma história que é o Batman falando sobre a Liga da Justiça. É a mesma coisa. Não é a Tipo, mesma coisa. sobre- Uma bosta, né? Sobre Não é a ele mesma falando. coisa. Sobre ele falando como é andar com semideuses, assim. Semideuses que ele consegue matar. Tipo, De jeito nenhum. Ele consegue. Mentira. aquelas histórias assim, sei lá, tipo, ele leva um soco do Darkseid, assim, e depois aí todo mundo, você tá bem? Ele, não, tô ótimo! E aí depois aparece ele, tipo, tendo hemorragia interna, assim, fugindo pra Batcaverna. Ai, Alfred, prepara a cirurgia! Todo mundo que é fã do Batman, me desculpa por esse bando de besteira. E aí todo mundo fala assim, Tempos. o pessoal da Liga da Justiça fala assim, meu Deus, como o Batman é incrível, né? Ele é só um humano e ele luta junto com a gente. E ele assim, Alfred, pelo amor de Deus, eu tô morrendo! Alfred, prepara! Esse é meu comentário também. Ia ser um comentário também. Meu É Deus. uma Essa coisa que eu é nunca veria o Batman. Imagina o Batman fazendo uma coisa dessa. Imaginando. Como ele participando do documentário, Exatamente. dando entrevistas. Nossa. A gente tem duas continuações, né, do Marvels. Existem duas continuações dentro da Marvel que são meio que literais, como se fossem, que é o Ruins e o Eye of the Camera. Essas duas eu não cheguei a ler. O Ruins saiu em 2000 e pouco, o Eye of the Camera em 2011. Eles são legais, eu não sei qual que tem arte do Alex Ross também. As duas, é isso que eu ia perguntar, não tem a arte? Eu acho que talvez sim, mas as duas, elas não reúnem os dois. Então, mas aí tem uma continuação espiritual que não pertence à Marvel, que é o Astor City. Que o Kurt Busiek, ele ficou muito famoso por isso, mas quem criou o Astor City junto foi o Kurt Busiek e o Alex Ross. A gente fala muito do Alex Ross, não é só por causa da qualidade da arte dele, mas porque ele é quadrinista criador. Sim. Ele não é aquele cara que só recebe o roteiro e tem que desenhar que nem um quadrinista escravo, sabe? Até nessa edição da Salvati, nos comentários, você vê o Kurt Busiek falando isso. Que ele e o Alex Ross tinham uma ideia da história, eles discutiram isso, e junto com o John Romita, eles chegaram ao que seria a história. Sim. Ele não é só o desenhista, realmente. É que nem as histórias do Chris Claremont e o John Byrne na época do X-Men. O pessoal acha que as histórias são do Chris Claremont e que John Byrne desenhava, mas o John Byrne ele desenhava e escrevia junto. Então, na verdade, nessa equação, a história seria muito mais do John Byrne do que do Chris Claremont. Sim. Porque um escreveu metade, o outro escreveu outra metade e desenhou. Eu gosto bastante dessa... Assim, eu não tenho talento nenhum. Nada disso, de desenho, de colorização, eu sou daltônico. Mas... Sei colorir mangá, pô. Sabe? Mas eu respeito muito quando eu vejo o quadrinista que cria. Por isso eu gosto muito do Mike Mignola. Ele é outro cara que faz isso. Ele exatamente. fez o Hellboy, ele desenha o Hellboy. Tudo que ele desenha parece que tá no mundo de Hellboy. Eu vi alguma coisa da HP Lovecraft que ele fez. Eu falei, tá, tem um Hellboy no meio. Eu não sei se a história tem um Hellboy ou não. Né? Mas eu gosto muito desse desenho personalizado, a história personalizada. A história e o desenho tem uma... Eu tô falando desenho, talvez esteja usando um termo muito ruim. Mas a arte, a ilustração, me perdoem todos. Sei. Mas a ilustração, o desenho, a arte tem uma relação muito própria com a história. Ela tem que ser feita daquela forma. O Marvels é isso. E Então, vocês indicariam Marvels para as pessoas lerem? Principalmente para quem nunca leu Marvel? eu não começaria com Marvels. Olha, da Marvel eu recomendo. Marvels eu não daria como uma primeira história. Eu daria outras grandes histórias com os personagens, e aí eu daria Marvels para que ele visse a importância de tudo que ele leu. Foi a primeira que eu li, da Marvel. Jura? Foi. E com essa eu até leria outras. Eu não sou fã de quadrinho de super-herói em geral. Eu acho um tanto quanto repetitivo às vezes, tal. Eu já li mais da DC do que da Marvel, mas eu prefiro um quadrinho que a história seja fechada, diferente, né? Igual eu já li Y, O Último Homem, entre outros. Mas The Walking Dead, mas esse foi um que chamou minha atenção. Eu gostei muito da história, como ela é contada. Acho que por ser um ponto de vista diferente. Se você conhece o universo Marvel, todo mundo conhece, parte de histórias por aí, é um bom
um bom quadrinho pra você iniciar. Mas se você não tem noção do que é, não inicia por ele, você fica totalmente perdido. Ah, é? Mas se você estiver procurando uma história de heróis, esse não é um livro recomendado pra você. A gente podia ainda fazer um cast. Eu acho o contrário. Eu acho que ele é um quadrinho bom pra você começar. Que ele apresenta todos os personagens com origem e tal. Mas Ele não só tem um apresenta ponto de verdade. vista diferente. Não apresenta de verdade. Você não sabe muito bem quem eles são. Mas é que nem como se fosse a visão do Sheldon mesmo. Ele então, também não sabe exatamente Se quem você eles estiver são. buscando um herói, você não vai encontrar ele aqui. Ah, sim. Pensa assim, uma pessoa tá querendo... putz, fiquei com vontade de ler quadrinhos, queria ler Marvel. Sim. Eu daria grandes histórias e depois Marvels. Uhum. Eu faria ler Demolidor Amarela, Demolidor é meu herói favorito da Marvel. Não é por causa da série. Eu sei que você já tava pensando É por causa nisso. do filme, na verdade. Por causa do filme. Do É Ben por Affleck. Eu gostava da atuação maluquinha do Colin Farrell falando I never miss. Mas não. Eu gostava da trilha sonora do Evanescence. Essa parte eu gostava mesmo. Essa parte eu comprei a trilha sonora do Demolidor. Mas, não. Demolidor Amarelo pra conhecer a origem, a queda de Murdoch pra ver o que aconteceu de mais importante com ele. Wolverine, Arma X. E eu iria um a um. De, assim, pelo menos 2 grandes histórias fechadas. E depois, quando desse Marvels, como eu falei, é pra fechar, pra falar, olha, isso aqui é pra mostrar o quanto tudo ali, aquilo que você deu foi importante. Marvel seria como um evento especial, né? Um evento. Um É especial de fim de complemento. ano. Pra mim, é o especial de fim de ano que faz um grande apanhado de tudo pra você falar, nossa, como foi bonito isso tudo. Bom, então é isso que a gente tinha pra falar de Marvels. Até a próxima. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Aquilo lá fora é um gigante. Vai, formiga!